Boa noite a todos. Quem são os extraterrestres? Hoje a internet está infestada falando sobre esse assunto, sobre seres de outros planetas. Parece novidade, né? O que a doutrina dos espíritos fala sobre isso? O que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, fala sobre isso? Bom, ele nos trouxe uma mensagem dizendo que há muitas moradas na casa de nosso Pai. E o livro dos Espíritos, nas questões 55 a 57, nos fala que todos os orbes ou todo o universo é povoado de espíritos. Como conhecimento, como conhecemos, né? Nós chamamos de espíritos, sabe lá como é que eles chamam esses seres dimensionais? Eu digo dimensionais porque nós somos dimensionais. Nós vivemos em várias dimensões o tempo todo. Até mesmo encarnado, estamos na terceira dimensão encarnado, mas quando dormimos, passamos por uma outra dimensão, né? Passamos pela quinta, pela quarta, pela sexta, depende do nosso grau evolutivo. Mas afinal, eu sou terrestre ou não? Será que eu sou um espírito terrestre? É difícil de saber. No livro A Caminho da Luz, ele nos diz que os seres terrestres, aqueles que nasceram e foram criados na Terra, são de origem africanas e os orientais. Por que eles dizem isso? Porque, como nós sabemos, o espírito, uma centelha divina, um princípio inteligente, ele é criado a partir do átomo para ir até o arcanjo. E ele passa por várias etapas. O mineral, que não significa a pedra, mas sim o cristal do átomo, né? O mineral do átomo, se é carbono, nitrogênio, oxigênio, assim por diante. O vegetal, o animal, chegamos ao hominal. Então, nós passamos por essa etapa, o princípio inteligente, criado por Deus, simples e ignorante, que vai adquirindo o seu conhecimento a partir do seu processo de evolução. E hoje, no nosso caso, onde estamos no animal Homo sapiens sapiens, através das nossas reencarnações. A cada reencarnação, nós fazemos com que esse princípio inteligente vai adquirindo conhecimento, raciocínio, se aprimorando e se melhorando moralmente, intelectualmente, mas principalmente moralmente. E a Terra, nós sabemos, ela tem 4,54 bilhões de anos. E alguns princípios inteligentes, alguns seres, quando o planeta foi criado, começou o seu processo de criação também. Que se nós, como átomos, fomos átomos dentro do padrão da Terra, dentro desse berçário terrestre. E nós começamos o nosso processo evolutivo há 2 bilhões de anos, aproximadamente, porque 2 bilhões de anos o planeta foi preparado para o habitat do espírito, ou futuro espírito, ainda princípio inteligente. Então, nesse processo, nós fomos sendo criados, manipulados através de metamorfose, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal e nos tornamos hominal há aproximadamente 200 mil anos atrás, no período do Homo erectus e o Homo sapiens. Nós descendemos dos primatas, não é dos macacos não, viu gente? Nós não temos nada a ver com macaco, pode-se dizer que eles são os nossos primos, mas não descendemos dos macacos. Nós descendemos de um tronco que em um determinado período em que esse primata, através da manipulação da espiritualidade, dos arquitetos, dos engenheiros, do geneticista da espiritualidade, sobre o auspício de Jesus, em algum momento
esse tronco se dividiu. E o primata humano, que é conhecido que é o macaco, ele foi para um lado, e o Homo foi para o outro, Homo erectus, né? O Neandertal passou por todo esse período, até chegar a um período do Homo sapiens, aonde nós começamos a adquirir a consciência. O princípio inteligente começou a adquirir o sentimento de existir, de se preservar, de se alimentar, de se procriar. E há 20 mil anos aproximadamente atrás, o nosso planeta, a nossa sociedade como tal, começou a ser impulsionada. Eu acredito que você deve ter ouvido falar dos capelinos, os exilados de Capela. Nós temos o livro do Edgar Armond. E esses capelinos eram espíritos como nós, só que de outro planeta. Numa constelação chamada Cocheiro Auringa, onde possui 2 sóis, ela é binária. E alguns planetas estavam no mesmo processo que nós estamos vivendo hoje. Porque tudo é cíclico. Nada é inventado. Tudo é cíclico. E naquele momento, esses planetas estavam vivendo esse processo de transformação que nós chamamos de provas e expiações para o período de regeneração. Lá eles estavam passando por essa fase dimensional. E como tudo no universo, ao determínio do Criador, nada pode impedir o processo evolutivo. Não tem como. Não tem como. Então esse processo se iniciou e estava em transição, mas havia alguns espíritos, como nós encontramos hoje em nosso planeta, em nossa sociedade, que não aceitam, que não querem se modificar, não querem se melhorar, não querem se moralizar, pensam em si, permitem que esse sentimento de fragilidade, de rejeição, de angústia, de baixa estima principalmente, crie essas mazelas, verdadeiros escombros emocionais, nos levando ao orgulho, ao ódio, à inveja, à arrogância, à prepotência, porque é isso que acontece, viu? O ser humano que hoje se torna arrogante, prepotente, orgulhoso, imponente, nada mais é do que um ser frágil, muito, muito frágil, que para não demonstrar sua fragilidade, ou não expor a sua fragilidade por medo, ele cria uma barreira à sua frente, com uma grande distância, para que não permita que aquela pessoa acesse o seu emocional, o seu porão do inconsciente. E é isso que acontece conosco, seres emocionais, passionais. E começamos a conflitar uns com os outros. Todos nós somos assim, todos nós temos um pouquinho. Aqui eu acredito que não, tá? Aqui a única pessoa assim sou eu. Pouquinho de orgulho, de vaidade, de arrogância, de inveja, de intolerância, pouquinho, bem pouquinho, que atrapalha o nosso caminhar. São como pedras que nós mesmos, ao tirarmos de nosso bolso, de nossas mochilas, deixamos cair no nosso caminho. Essas pedras que é para afastar o outro do nosso estado e estágio emocional. A gente tenta afastar o outro, jogando essas pedras, que as nossas energias de repugnância, de agressividade. Só que a gente esquece que a gente tem tanta ânsia de afastar o outro e tenta se municiar de uma tal maneira que essas pedras caem de nossas mãos em nosso caminho. E com isso, antes de que eu possa
atirar ao outro, eu piso nela, machucando o meu pé, ou tropeçando, me desequilibrando, e evitando que esse meu desequilíbrio não consiga acertar o outro, mas consiga me ferir, porque está no meu caminho. E ao atirar, não consigo chegar até eles, mas elas continuam caindo à minha frente, cada vez mais e mais, e quanto mais eu jogo, mais elas vão ser obstáculos da minha jornada. E qual é o meu tamanho? Quão grande é o meu tamanho da minha dor, da minha indignação, da minha revolta, do meu ódio. O ódio, que é uma verdadeira montanha, que fica à minha frente, bloqueia a minha jornada, faz com que ela seja difícil, como toda montanha, a gente sabe. Se o meu caminho é esse, eu tenho uma montanha à minha frente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que alçá-la. Automaticamente, é muito mais esforço, demora mais tempo, atrapalha a minha jornada. E assim vai. E assim somos. Perdão, vou retificar o meu erro. Nós não somos assim. Nós somos toda a criação divina, que é a imagem e semelhança do seu Criador. Ela é. Nós somos maravilhosos, solidários, fraternos, justos e bons. Nós somos, mas não estamos. Justamente por tudo isso, por essa fragilidade, esse esquecimento daquilo que Jesus nos trouxe de mais importante, que falou para todos nós, de alto e bom som: vós sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito, mas afinal de contas, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, que eu considero meu Deus, automaticamente, eu sou um Deus, sou extensão dele. Mas eu me esqueço disso. Ao contrário, não só eu me esqueço disso, como também não acredito nisso, por incrível que pareça. Jesus, meu modelo e guia, aquele que nós seguimos, afinal de contas, se nós estamos nessa casa abençoada, maravilhosa, nós estamos em nome de Jesus, ou procurando, ou seguindo, ou ouvindo, ou sentindo Ele. Por isso estamos aqui. Porque nós, de alguma maneira, nós fomos convidados. Ele nos fez um convite maravilhoso e abençoado. E nós aceitamos. Ele perguntou para mim, para cada um de nós: queres ser o trabalhador da última hora? Sim, porque nós estamos na última hora. Não que se fala desse apocalipse, onde a gente encontra na mídia, fatalista, fim dos tempos. Sim, fim dos tempos, concordo. Mas não pela destruição, terremoto, maremoto, esses arrebatamento que tanto se fala. Fim dos tempos do Apocalipse, que é nova, que é um novo conhecimento, um novo despertar. Nós estamos em tempo de transição, aonde a humanidade está tendo a oportunidade de encontrar a si próprio. É lógico que a gente busca muito estereótipo, né? O tempo todo. A gente busca exemplos, referências externas, na mídia, em pessoas, em líderes, em exemplos. Mas só que nós esquecemos que o que serve para o outro não serve para mim. Eu vejo às vezes aqueles que passam, né, uma ideia de empoderamento,
aonde demonstram, tipo assim, mostram um gatinho olhando para o espelho e vendo um leão. Sim, eu até entendo a ideia, né? Porém, nós temos que entender que um gato, ele vai atrás do rato. Concorda? Para o leão, é fácil como presa. Mas um leão também vai atrás de um animal grande. Um antílope, uma hiena. Coisa que o gato não consegue. Muito pelo contrário. Vai se decepcionar, vai se fragilizar e principalmente vai nos frustrar, né? Estou falando figurativamente falando. Porque o que acontece conosco muitas vezes? Aqueles que passam imagem, não significam que o sejam. Porque é muito fácil você passar imagem nas redes sociais, ainda mais agora com as IAs da vida, né? Então você consegue construir verdadeiras castelos, informações, para que possam ter os likes, não é assim? Seguidores, e até através disso alimentar ao seu próprio ego. Porque hoje o que está acontecendo conosco, a nossa fragilidade, o nosso sentimento de baixa estima, nós fugimos da invisibilidade social, buscando a aprovação do outro. Então eu tento passar para as pessoas aquilo que eu quero ser muitas vezes, não que eu não possa ser, eu posso ser, mas não trabalho para isso, não me esforço para isso, não busco a resposta para isso, para ser aquilo que eu quero. E nesse processo como um todo, a gente vai se fragilizando pelas decepções, pelas frustrações de querer ser o que a sociedade nos diz para ser. E acabamos coisificando as nossas emoções. Coisificando. Deixamos a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, que é a nossa essência. Muitas vezes, ficar coberta de escombros emocionais. E essa luzinha poderosa do amor, que é alimentada por tudo isso, fica lá ofuscada. E nós lutamos e queremos e brigamos. Tentamos fazer parte desta sociedade. Tentamos fazer parte do grupo para sermos aceitos. E aí nós começamos a esquecer os nossos valores, a nossa essência. Começamos a esquecer o porquê estamos aqui, o porquê encarnamos. Porque nós encarnamos com um único objetivo. Por mais difícil que seja entender isso, nós encarnamos com um único objetivo, que é a cada um, é dado a cada um, individualmente e intransferível esse objetivo. É me tornar uma pessoa melhor. E, consequentemente, com isso, através do meu esforço, do meu exemplo, da minha dedicação, me tornar uma pessoa melhor para os outros, não melhor que os outros, se é o que ainda buscamos, ser melhor que os outros, sempre, para ter um destaque, para ser percebido, para sair dessa invisibilidade. Mas eu estou aqui para me tornar uma pessoa melhor. Ser menos, cada vez menos, em cada encarnação.
menos orgulhoso, menos vaidoso, menos arrogante, menos intolerante, menos prepotente, cada vez menos. Em contrapartida, cada vez mais e mais e mais, a imagem e semelhança de meu Pai. E quando nós conflitamos, existe um estado emocional que se chama sentimento contrapostos daquilo que verdadeiros somos, daquilo que estamos. E o que acontece com o Newton Júnior? Ele deprime, ele angustia, cria uma síndrome do pânico, porque eu estou fazendo alguma coisa errada, não sei o que é, não estou no meu caminho, não sei o que é. Me sinto depressivo, melancólico. Por que você está assim? Não sei porque eu estou assim. Eu não sei. A minha consciência, a minha cognição não sabe. Mas a minha essência sabe e luta contra isso. Contra esses valores distorcidos que eu estou criando diariamente. E aí lá no fundo do meu coração, eu procuro Jesus. Porque eu sei que Ele é um médico de almas. Eu sei que Ele tem a resposta. Ele tem a resposta, claro que tem a resposta. Eu sei que Ele pode me ajudar, mas eu vou de encontro a Ele de uma forma negativa, uma forma tóxica para mim, de uma forma corrompida, achando que quando Ele me ouvir, que Ele me ouve, Ele me ama, Ele me cura. Ele curou o leproso, o cego de nascença, o que Ele que tinha afasia, os paralíticos, Ele curou, está lá, eu acredito. Então Ele vai me curar. Mas lembre-se, Jesus nos deixou um grande exemplo do seu trabalho, de como Ele fazia isso. Aquela turba que vinha de encontro a Ele buscando ajuda e cura, Ele perguntava em primeiro lugar, em primeira coisa que Ele perguntava, para o paralítico, para o cego, para o surdo, para o mudo, para o leproso. Ele perguntava: o que queres que eu faça? Ora bolas, como assim? Que queres que tu faças? Eu quero que tu me cures. E aí, Ele proporcionava a possibilidade e o caminho da cura através do seu magnetismo. Ele doava o seu magnetismo para aqueles que tinham fé, porque Ele perguntava após responder que queria a cura. Tens fé? Tens fé? Tens fé? Tenho, mestre. Tenho, rabi. E aí Ele cedia essa energia e a pessoa se curava. A tua fé te curou, Ele dizia. Quando ia agradecê-lo, beijar seus pés, abraçá-lo, soltava. Me curaste, mestre, me curaste, rabi. E Ele dizia: não, não, não. Tua fé te curou. Nem Jesus, nem o Criador que tem esse poder, até Jesus, nem as forças que regem o universo, nem os nossos amigos protetores, nem os trabalhadores incansáveis desta casa abençoada, tem autorização de nos curar, a não ser que nós queiramos. Muitas vezes queremos ajuda, mas não queremos ser ajudados.
Como assim? Simples. Todos nós sabemos que o sentimento de ódio é altamente danoso, tóxico, e que cria lesões e enfermidades incontroláveis. Incontroláveis. Sabemos disso. Nem a medicina moderna, avançando do jeito que está, ainda não tem cura para muitas enfermidades que o ódio cria, que a raiva cria, através das glândulas suprarrenais, dessas enzimas tóxicas, provocadas pelo ódio, pelo rancor. Não tem como. Então, onde está a cura dessa enfermidade? O que Jesus nos falou lá atrás. Perdoa, compreende, aceita e parta e vá. Os sentimentos são poderosos. A gente fala muitas vezes no pensamento, né? O pensamento tem poder acima. O pensamento tem poder. A palavra também. Mas a palavra, ela só tem poder quando ela expressa aquilo que sentimos, porque você pensa, logo você cria. Quando você cria, você gera um sentimento, e normalmente é a emoção. E às vezes a gente bota para fora aquilo que estamos sentindo nessa conexão emocional. Depois até nos arrependemos de termos falado, foi um impulso, foi uma reação. Compreensível, ótimo. Se nós falamos e nos arrependemos, nós nos desintoxicamos. Mas e quando levamos aquilo conosco? Né? Como é que funciona? Como é que funciona? Então todos nós somos seres extraterrestres, viajando pelo universo, pelas galáxias, pelos cosmos, de planeta em planeta, porque nós saímos do nosso orbe, nosso berçário, e começamos nos desenvolvendo até o espírito criar a razão, a emoção, o sentimento e a necessidade de evolução. E ao estarmos nesse processo evolutivo, quando chegamos num período, se nós não nos adaptávamos a esse processo evolutivo, vamos ser convidados ou degradados para outro orbe, dentro do meu padrão vibracional. Aconteceu com Capela, que estava num processo de prova e expiação, entrando no regeneração, numa fase já avançada, e aqueles espíritos que não se adaptavam ao padrão vibracional, à psicosfera do planeta, não conseguiram continuar naquele planeta, no seu processo evolutivo, foram obrigados, nesse caso não foram convidados, foram exilados para um planeta, no mesmo padrão vibracional que era a Terra há 20.000 anos atrás, na época dos Homo sapiens. E aí eles vieram fazer, como nada se perde nesse universo, nada se perde, tudo se transforma, eles vieram nos ajudar, nos impulsionar, esses primitivos que éramos na época. E eles estão conosco o tempo todo. Seres extraterrestres estão o tempo todo conosco aqui, agora, nesse momento. Espíritos que não são da Terra, são de outros planetas, ou de outras dimensões, das colônias, por exemplo, são espíritos das colônias, que vêm nos auxiliar, vêm nos orientar, vêm nos proteger, vêm nos ajudar, vêm nos curar em nome de Jesus. Mas tem aqueles também, que por algum motivo ainda não aprenderam, estão tentando atrapalhar a evolução do planeta Terra. Encarnados, aonde
segundo o próprio Allan Kardec recebe a informação dos espíritos, pela pergunta 459, quando dizem a ele que uma nuvem de espíritos nos acompanham, e muitas vezes são eles que nos induzem, porque nós estamos afins com eles. Espero, aqui com certeza, todos vocês são induzidos para o bem, para o crescimento, mas existe aqueles lá fora, e eu, que somos induzidos ao erro. E isso acontece. Nós temos um caso do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que estava numa noite, indo pela estrada do Uberaba, quando de repente seu carro parou. Do nada, parou. A parte elétrica deu pane e apagou. Ele apagou, e o carro foi. E o farol ficou tudo na escuridão. E havia uma cerca, e ele percebeu uma luz e um ser dos 3 metros de altura, de forma humanoide, não como um corpo humano, mas de forma humanoide. Vocês até sabem o que eu estou falando, né? Que os ETs que a gente vê nos desenhos, nas imagens, aqueles longilíneos, né? Aquela cabeça meio angular, com os olhos grandes. E Chico se assustou quando viu aquilo. Aí, Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, aquieta-te, não faça nenhum barulho, deixe-o. E ele fica um tempo ali, observando, não percebe Chico, olha para o veículo, mas não, parece que não percebeu, provavelmente, com a inspiração e com a intuição e com o trabalho das forças protetoras do Chico. E aí ele parte, ele sobe nessa luz, e o veículo volta a funcionar. Aí Emmanuel, aí Chico assustado, né? Emmanuel explica para ele. Chico, no universo, existe aqueles que conhecem o bem, trabalham pelo bem, e aqueles que vivem na ignorância, trabalhando pelas forças contrárias ao bem. Esse era um deles. Isso quer dizer que nós estamos o tempo todo rodeados, nós sabemos disso, de espíritos que estão contra as forças do bem, devido à sua dor pessoal, suas frustrações, que a frustração funciona assim. Se eu não posso, se eu não consigo, um outro também não vai conseguir, porque eu não vou deixar. A gente sabe que a gente culpa todo mundo por tudo que acontece de errado com a gente. Mas, por pior que seja a situação, por mais que pareça que o outro é responsável, quem criou aquela situação fui eu. O que é pior, que é muito pior, eu sabia o que queria acontecer no meu passado, eu sei o que vai acontecer no meu presente, e estou preparando o meu futuro, e vou saber o que eu estou fazendo para o meu futuro. Porque o passado existe, não consigo mexer, não consigo alterar, é verdade. Porém, posso usá-lo como exemplo do que fazer para cada vez mais melhorar e ser feliz, e do que não fazer para não atrapalhar no meu processo encarnatório. E essa parte é a mais difícil, o que não fazer, porque é o enfrentamento daquilo que eu quero fazer, mas não devo. Chico falava que o pecado, né, é um baita de um pitbull correndo atrás de nós, e a gente louquinho para ser pego, porque a gente acha que vai ser bom, e normalmente
Ele estraçalha os nossos sonhos. E o meu futuro eu construo diariamente, quando eu abro os olhos no amanhecer e pego a minha agenda do meu projeto encarnatório, pego a minha folha em branco, né? E eu começo a escrever o meu hoje, baseado naquilo que eu tenho de informação das minhas necessidades. E a partir daí, começa o meu futuro. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, poder e guia, que estas forças que regem o universo, que seus amigos espirituais, protetores, guardiões, que estão com vocês, estão conosco, estão comigo, intercedem em nosso nome junto a Jesus, possa cada vez mais nos intuir e nos inspirar para que a nossa caminhada, os nossos passos, tenham a aprovação do Mestre. Muito obrigado, gente.